Tremembé, tudo bem com vocês? Na matéria de hoje, vamos conversar com o professor Paulo Chiaramonte para falar um pouquinho sobre a história do carro que quase foi construído aqui na cidade de Tremembé. Olá, Paulo, seja bem-vindo. Obrigado, estamos aqui novamente para falar um pouquinho da história de Tremembé. Sim, novamente, né? Sim. A gente agradece o senhor por ter aceitado nosso convite. Com certeza, sempre que precisar, estaremos aqui. Então, para começar, para quem não conhece, né, eu queria que o senhor falasse um pouquinho há quanto tempo o senhor vive aqui e trabalha também. Eu nasci aqui em Tremembé, tenho 63 anos, só não morei aqui por um período de 10 anos quando eu estive no seminário. Fiquei 10 anos fora, mas depois voltei, me casei aqui, enfim, trabalhei aqui, agora sou aposentado. Mas a minha vida sempre esteve aqui ligada à cidade de Tremembé. E o senhor é professor de história, né, e conhece muitas histórias sobre a cidade. E de onde surgiu essa vontade de descobrir sobre a história de Tremembé? Olha, foi um susto que aconteceu isso. Um amigo que começou a editar um jornal aqui em Tremembé, um jornalzinho chamado Sul Paraíba. Sim. Esse jornal, ele saiu por 5 anos. E eu dava aula de história, e ele chegou para mim e falou assim, olha, eu não tenho ninguém para escrever sobre história. Você poderia escrever um pouco? Eu falei, sim, eu acho que eu já estou com muito trabalho, eu dava aula durante o dia, Desculpa, ao contrário, eu trabalhava durante o dia numa empresa, à noite dava aula, não vai dar tempo. Então ele falou assim, olha, o primeiro, escreve só o primeiro. E eu acabei escrevendo o primeiro, aí foi o segundo, terceiro, quarto, quinto, olha, quando eu vi foram 5 anos. Foi? Sim, porque daí eu tomei gosto e já era um assunto que eu sempre gostei e de repente eu comecei a perceber como era interessante. Nós estamos numa região que tem história há mais de 350 anos. Sim. Então tem muita história por aqui e quanto mais eu pesquiso, mas é como hobby. Às vezes me falam assim, você é pesquisador ou historiador? Não, é hobby, eu gosto de trabalhar com esse assunto, de conhecer e assim por diante. Bacana. E assim, da onde que o senhor tira a fonte ou então descobre essas histórias? Porque é bem difícil de descobrir, né? Nós temos pouca coisa aqui em Tremembé, agora, inclusive, que Tremembé agora tem o museu. Eu espero que o museu comece a concentrar documentos, que muita coisa, inclusive, está na mão de particulares. Sim. E outras coisas na mão tá com a universidade em Taubaté e assim por diante. Mas uma foto, às vezes, revela muita coisa. Sim. Eu vou te dar um exemplo. Eu vi uma foto do presidente do Brasil inaugurando um posto de puericultura aqui em Tremembé. Olha que bacana. E eu já corri atrás, eu tenho a foto, até hoje eu tenho. E eu falei assim, olha, eu vou descobrir como é que esse homem veio aqui, como é que foi isso. E procurei saber exatamente. Então, ou uma outra coisa, por exemplo, a imagem do Bom Jesus, que toda a cidade gira ou cresceu em torno dessa imagem. A imagem está aí há mais de 350 anos. Então, como é que ela veio parar aqui? Quem trouxe? Como é que funcionou essa coisa toda? Então, eu comecei a pesquisar. Entendi. E virou um hobby. Entendeu? Eu escrevi no jornal e hoje, agora, a Câmara tem pedido algumas informações, a gente tem que estar participando. Porque Tremembé não tem, ou até agora não tinha, um local para arquivo, não tem, é difícil de fato encontrar documentação a respeito. E as pessoas têm às vezes curiosidade de muita coisa e não tem aonde procurar, não sabem onde procurar, né? Então agora tem o site da Câmara e eu, como eu falei para você, que bom que temos um museu, né?
Sim. Eu acho que pode ser uma ideia bacana. Até tenho assim, algumas ideias que poderia passar, mas por enquanto deixar o museu se estabilizar, que é a Universidade de Taubaté que está tomando conta. Né? Já Isso vai bom. ajudar o povo tremembense a conhecer a história, Com certeza, né? um povo sem história é o quê? Pois é. E hoje estamos aqui nessa chaminé, né, que o senhor falou que fazia parte da fábrica, que ia produzir o primeiro carro do país. Se o senhor puder comentar um pouquinho dessa história para quem está assistindo. Ah, sim. Primeiro vou comentar o que é essa chaminé. Sim. Né? Parece que é um enfeite aqui nesse bairro tão bonito, mas não tem nada a ver. Em 1927, o senhor Arthur Aldrá, industrial, ele criou a primeira fábrica de juta aqui em Taubaté. As pessoas hoje conhecem lá a fábrica, lá hoje funciona a Universidade em Anhanguera. E de lá ele criou algumas filiais, em Tremembé, em Pinda e em Caçapava. O que era essa juta? Hoje as pessoas conhecem a juta como um produto que se usa muito para fazer artesanato, no Natal, fazer bolsas, tapetes, essas coisas. Mas já foi um produto essencial para o país. Tanto que as fábricas de juta aqui da região chegaram a ter 4.000 funcionários. Eu não sei especificamente a de Tremembé quantas tinha, quantos funcionários tinham. Mas assim, a juta, eles criavam aquele tecido e depois faziam sacos. As pessoas mais velhas aí vão lembrar que todo o produto que tinha, tipo café, em grãos, lógico, o arroz, batata, todo esse material era ensacado em sacos de juta, entendeu? Então, aqui Taubaté era um centro no Vale do Paraíba, onde se produzia muito café. Então era tudo ali ensacado nesses sacos de juta e por isso então aqui nesse local tinha uma fábrica, como eu falei, então de juta. E essa fábrica, depois a juta foi perdendo, hoje não tem valor assim, acho que comercial, além do artesanato, que eu conheça não tem. E para quem não conhece, o que é juta? A juta é uma fibra, ela é natural, ela é muito comum no Amazonas, vinha de lá para cá. Nossa! Havia um processo todo que transformava essa juta num fio, que depois então transformava em tecido. Mas é um tecido grosso, resistente, para exatamente o transporte dessas mercadorias. Quando então a fábrica de juta fechou, aqui ficaram todas as instalações e bem nessa ocasião, pouco depois, em 1950, surgiu um jornal aqui em Taubaté, publicando que nesta fábrica iriam aproveitar as instalações para construir o primeiro carro brasileiro, que se chamava Pinar. O Pinar, esse carro foi um projeto que nasceu no Rio de Janeiro, que se propunha a construir o primeiro carro totalmente brasileiro. Inclusive o motor, eles falavam que também era nacional. E Pinar era uma sigla que significava Pioneiro da Indústria Nacional de Automóveis Reunidas. Isso, na verdade, se mostrou mais tarde que não era bem como eles falavam. Porque, na verdade, eles copiaram o motor de uma empresa alemã que naquela época era muito pouco conhecida no Brasil. Chamava-se Volkswagen. Hoje todo mundo conhece. Mas foi uma cópia que eles fizeram do motor alemão. E depois, então, esse carro seria construído aqui
utilizando-se então todo o material nacional, inclusive, como falamos, o motor também nacional. Sim. Na ocasião, no jornal apareceu que desde o presidente da República até o prefeito da época, a Câmara de Vereadores, o espaço aqui, a fábrica aqui, pertencia ao senhor Arthur Aldrá, que era dono do que tinha restado aqui da fábrica de juta. Então, tinha tudo, as instalações, enfim. E aí, em 1950, aparece então essa ideia de que seria montado aqui. Aquilo fez um auê muito grande na região, Sim. porque traria muito progresso para Tremembé e também para Taubaté. E aqui a região tinha muitos espaços livres. Aqui onde hoje são os bairros aqui chama-se Eucaliptos. Sim. Tem também ali o Jardim Santana, era tudo pasto. Então, quer dizer, era tudo ligado aqui e era tudo Uma coisa espaço aberto que poderia ser utilizado pelas fábricas. Sim. A reportagem também já falou sobre pessoas, jovens brasileiros que estavam sendo enviados para os Estados Unidos para aprender a profissão de mecânico, que não existia no Brasil. Não tinha carro aqui, então os carros que tinham eram pouquíssimos e todos importados, lógico, né? Mas em grandes centros, né? Então estavam mandando jovens para os Estados Unidos para aprender o ofício de mecânico, já que no Brasil não tinha essa profissão, né? Muito bem, tudo armado, no meio de toda aquela alegria pela vinda de uma empresa para cá, aparece um candidato, o senhor Octaciano Xavier de Castro, que era conhecido por Capitão Xavier, e começa a falar para tudo quanto é lado de que aquilo, usando uma linguagem moderna, seria tudo fake news. Ou seja, toda uma montagem que foi criada só para reeleger ou eleger algumas pessoas que pretendiam então assumir a prefeitura. O próprio jornal fala que as pessoas que estavam envolvidas com a construção do carro estavam processando esse Capitão Xavier e que, na verdade, ele era uma pessoa ele era um mau brasileiro que não estava interessado no progresso e assim por diante. Mas o que acabou se revelando é que, por mais que as circunstâncias parecessem positivas, o Capitão Xavier tinha razão. Era tudo um esquema montado apenas para ganhar a eleição. E aí acontece que quem ganhou foi o tal Capitão Xavier. E nisso acabou não fabricando. Claro, era tudo, foi toda uma armação que foi feita só mesmo com o objetivo eleitoreiro. Sim. Né? E mesmo porque, como falei aqui para você, o motor do carro ele não era um produto genuíno brasileiro. Era simplesmente cópia de uma empresa que não tinha aqui no Brasil, né? Sim, entendi. Então, mas ficou registrado na história. E muita gente naquela época acreditou, e tanto que os jornais acabaram explorando bastante a construção do Pinar. Sim. E chegou algum carro ser produzido aqui em Tremembé? Nem em Tremembé e nem em lugar nenhum com esse nome, nada. Entendi. Nenhum. E a fábrica aqui? O projeto existiu. Ah, sim. O projeto de fato existiu. Mas como eu falei para você, já começava com o fato de que ele não era aquilo que ele se proclamava. Sim. Não tinha um motor, né? Era o principal do carro, né? Com certeza. E a fábrica, assim, que estava aqui em Tremembé, acabou... Aqui as instalações da fábrica foram se perdendo, aqui virou um campo. A única coisa que foi preservado da fábrica de juta foi essa chaminé. Que aqui em Tremembé ficou muito conhecida uma época porque
durante uma tempestade, 2 crianças entraram aí dentro e acabaram sendo eletrocutadas porque tinha um para-raio. Não sei nem se tem ainda, mas eles entraram aí com a tempestade, eles acabaram falecendo. Entendi. Mas depois acabou esse bairro aparecendo, esse lindo bairro que temos aqui. E só ficou a chaminé mais como um enfeite, né? Como uma lembrança, Uma né? lembrança do tempo que a juta e o possível carro seriam produzidos aqui. A juta foi uma realidade. Sim, O carro não. O carro não. E aqui em Tremembé tem a Vila da Juta, né, que é um bairro muito conhecido aqui. E o senhor saberia explicar o porquê desse nome? Ah, sim. É o seguinte, na verdade o nome do bairro é Vila Santo Antônio. Inclusive lá todas as ruas têm nome de santo. Mas todo mundo conhece por Vila da Juta, porque é um bairro que foi criado a partir das casas que o Arthur Aldrá construía para os seus funcionários. Os funcionários da fábrica. Exatamente, aqui em Tremembé ele construiu aqui, onde a gente fala Vila da Juta. Em Taubaté era na Vila São Geraldo e lá na Vila IAPI, que era a casa dos funcionários da fábrica da Juta, né? Foi uma potência muito grande. Sim, eu imagino. E para finalizar, tem alguma história assim favorita do senhor aqui de Tremembé? Olha, as minhas histórias favoritas estão todas ligadas à imagem do Bom Jesus, que é a coisa mais antiga que tem aqui. Eu gosto muito de falar de pessoas. Começa pelo nosso fundador, Manuel da Costa Cabral. Qualquer dia a gente podia falar sobre ele. Verdade. E pessoas que viveram na cidade aqui, que hoje às vezes são nomes de rua, as pessoas não têm a mínima ideia, mas que já foram benfeitores ou industriais ou políticos famosos aqui, ou conhecidos aqui da cidade, né? Eu gosto de falar sobre essas pessoas, por que elas se tornaram conhecidas, enfim, essas coisas, né? Sim, muito importante mesmo. Sim. Muito obrigada pela sua presença novamente, né, Paulo? A gente agradece mesmo e parabéns pelos seus estudos e histórias também, né? Tá ok, então. Que com certeza contribui para a história da cidade. Sempre que possível estaremos aqui contando mais alguma coisinha da cidade de Tremembé. E essa foi a matéria de hoje, esperamos que tenha gostado. Se você gostou, compartilhe e nos siga nas redes sociais da TV Câmara, no YouTube, Facebook e Instagram. Até a próxima!